Olá, estamos no programa Viver Direito, eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa de hoje, sempre com um convidado especial, estamos com a Coronel Miriam, que é reformada da Polícia Militar e professora da Universidade Federal de Ouro Preto, nessa área de administração pública. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Bom, fiquei muito feliz. Eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua trajetória, assim, de tantos anos na Polícia Militar, com esse olhar humanizado de cidadania, como que foi esse desafio todo? Bem, eu sou da primeira turma de policiais femininos aqui de Minas Gerais. Então, quando eu entrei na polícia, você ainda nem era nascida. Eu entrei para a polícia em 1981, então eu fui da primeira turma de sargentos. E é péssimo porque as pessoas podem fazer contas, né, depois que a gente fala isso. E logo depois eu fui da primeira turma de oficiais. A gente fez um curso de oficiais, nós somos cinco oficiais aqui em Minas, e eu me formei em 1985. E foi muito interessante porque, inicialmente, eu acho que eu era até um pouco distante dessa ideia de polícia. Eu acho que as pessoas, em sua maioria, têm uma ideia diferente das possibilidades que você tem de ser policial. Eu acho que as pessoas imaginam o policial só com uma característica que é inerente, que é o exercício do uso da força. Então, as pessoas sempre associam o policial a uma pessoa extremamente violenta, a uma pessoa que está distante da sociedade. E eu acredito que foi muito interessante poder construir uma trajetória que não referendasse isso. Então, eu tive muitas oportunidades. Como sargento, eu comecei trabalhando na rodoviária e a gente tinha, naquela época, um problema de imigrantes e a gente tinha uma secretaria municipal que ficava fornecendo passagens. Então, a gente ajudava um pouco nessa triagem de pessoas que vinham do norte, do nordeste ou mesmo do interior de Minas. Então, a gente já começou um pouco nisso. Eu tive uma oportunidade muito interessante também, porque os policiais, eles faziam abordagens muito duras às prostitutas que trabalhavam no entorno da rodoviária. E a gente teve uma possibilidade de humanizar um pouco esse trabalho, de conversar não só com os policiais, mas com as prostitutas também. Então, de acompanhar a vida e pessoa, exatamente. Né? Então, elas têm famílias, elas têm filhos, elas têm sonhos. E eu achei que foi um trabalho assim muito interessante. À época, eu trabalhava inclusive com a delegada Eliane Matosinhos, que depois ela foi, inclusive, ela entrou para a política, já nesse trabalho que a gente tinha começado lá naquela área. Eu tive a oportunidade, depois que me formei no CFO, de ter dois comandos. Que é o curso de formação de oficiais. Curso de formação de oficiais. Eu tive a oportunidade de ter dois comandos. Eu comandei o policiamento do Centro de Belo Horizonte, que é a 6ª Companhia do 1º Batalhão. Então foi uma oportunidade ímpar, porque eu tive a oportunidade de comandar, naquela época, 340 homens. Eu tinha 9, 10 policiais femininos como eu. E a aceitação, apesar de ter a questão da hierarquia, foi tranquilo ou tinha uma questão velada? É muito interessante porque, olha, se a gente para pensar que hoje é difícil, a gente está em 2017, você imagina em 18 já. 18. Gente, olha só como é que tá. Em 1993, 94, que eu comandei a Companhia do Centro. Então, são muitos anos e foi muito difícil para os policiais. Mas eu devo aos policiais da 6ª a policial que eu me transformei, porque eles me ajudaram muito. Era uma época muito difícil. Se hoje as pessoas acham que o salário da polícia é ruim, é porque elas não viveram essa época. A gente tinha, essa época, policiais... Não tinha valorização? Não, era muito baixo e a gente tinha policiais, por exemplo, que moravam no Taquaril. O Taquaril tinha acabado de ser invadido, uma área de invasão, e eu tinha alguns policiais morando lá. Então, era assim, a gente tinha muitas dificuldades. E foi muito interessante poder fazer esse trabalho e me aproximar deles. Eu achei muito interessante.
E eu tive um contraponto depois que eu comandei a cabana do Pai Tomás. Que aí conseguiu ter esse olhar comunitário também. Isso. Eu trabalhei lá no cabana. E até então, pode parecer um absurdo, mas quando eu fui comandar a cabana, eu tinha 40 anos de idade. Eu nunca tinha entrado numa favela. É um absurdo. Eu nunca tinha entrado, assim. As pessoas acham que é uma coisa assim, favela, as pessoas falam assim, né, dos aglomerados, das comunidades, mas eu nunca tinha ido. E assim, eu falo de viver mesmo a vida daquele local. E aí eu acho que lá eu realmente assim virei a policial que a policial que aposentou na polícia como coronel. Foi uma experiência muito interessante. Eu tive muitas oportunidades, assim, o trabalho que eu desenvolvi na cabana me deu prêmios, assim, eu fui... O que aconteceu de diferente, assim? É uma situação muito interessante dentro dessa lógica de que as pessoas acham que o policial é uma pessoa diferente deles e distante deles. Eu tinha muitos problemas de jovens destruindo as escolas, pichando, muita violência nas escolas. Eu comandei lá no ano de 2000, que foi considerado o Ano Internacional da Paz. Então, eu fiz um projeto para as escolas da região da Cabana, que se chamava O que você faz pela paz, sua atitude faz a diferença. Então, esse era um slogan grande de que vários órgãos, a imprensa trabalhou, vários setores de mídia, rádio, trabalhou televisão, e a gente trabalhava dessa forma. E eu tinha muita dificuldade de falar com os jovens, e a gente perdia pelo menos por final de semana uns 5, 6 jovens mortos. Nas questões criminalidade. Nas questões de tráfico, de criminalidade, e isso era complexo. E eu um dia fui fazer uma palestra com uma música do Rapa que chama Minha Alma, e eu resolvi chegar fardada, e à medida que foi passando o clipping, eu fui tirando a farda. Eu tirei o colete, tirei a pistola 9mm, tirei os pentes da pistola, e é muito interessante isso. Até que eu fiquei de short e a minha blusa de educação física. E foi muito interessante porque eles conseguiram ver que igual a eles eu era uma pessoa. E foi uma proximidade... Transformador, né? Foi transformador. Para mim, para eles, a polícia assustou um pouco, porque essa ideia de tirar a farda fica parecendo que eu não estava considerando aquilo, mas hoje eu acredito que a polícia, e até porque outros policiais fazem hoje isso que eu comecei fazendo, eles têm essa visão dessa humanização. E eu fiquei muito feliz. Foi um ato ousado, mas ele tinha um significado muito grande. E foi muito interessante. Eu fui patrocinada por uma rádio à época. Nós fizemos um concurso de músicas, aí fizemos também um concurso de teatro. E foi um ano que a gente pôde falar muito e pensar muito essa questão da paz. Ótimo. Vamos deixar aqui, porque nós temos muito papo. O papo tá muito bom, mas já passou. Você acredita no nosso primeiro bloco? Não acredito. Segura aí um pouquinho, fica com a gente. Segundo bloco nos espera com muita novidade.